e do divino Espírito de Deus. Então vamos para a palavra agora, meditar na palavra de Deus, que é eterna. Diga-se comigo: fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo tom. Diga-se comigo: fala, Jesus querido, ao meu coração. Eu quero desejar a todos vocês uma semana abençoada. Hoje, domingo, primeiro dia da semana. Eu abençoo sua semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus vos guie para o bem, vos livre do mal, vos dê saúde, livramento, bênção, abra as portas para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu oro a Deus pedindo uma ótima semana para todos nós. Entregamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Que haja saúde, paz, felicidade, companhia, guiamento, que Cristo nos guie sempre a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Refrigera a nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice se transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Eu te abençoo em nome do Pai. Levante a mão. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé e vamos ler um dos textos mais enigmáticos da Bíblia. É Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou. Podeis sentar. Bem, podeis sentar. A Bíblia tem muitos pontos maravilhosos. A palavra de hoje à noite é Hebreus 7. O livro de Hebreus é uma carta feita aos hebreus. O autor deste livro é desconhecido. A maioria dos estudiosos acredita que seja Paulo. Mas a inscrição desse livro, ele não parece muito com Paulo, porque Paulo fala muito de uma forma diferente do que o livro de Hebreus. Então recai outras suspeitas entre Lucas, o médico, e o próprio João. Eu acredito que o livro de Hebreus tenha sido escrito por João. João, aquele que foi assado no óleo e não morreu.
João, aquele que Jesus Cristo deu a entender que ele não iria morrer, e eu acredito que ele não morreu. É o único discípulo vivo entre nós. Se você olhar o livro de João e olhar o livro dos Hebreus, você vai encontrar uma semelhança muito grande nos assuntos. Eu não acredito que a carta aos Hebreus tenha sido de Paulo. A carta não tem identificação. Ela foi encontrada e a descrição dela é muito profunda. Muito profunda. Todos os capítulos de Hebreus têm uma profundidade incrível. Incrível. Só sendo um hebreu para escrever uma carta ao hebreu. Como João era irmão carnal de Jesus, filho de Maria com José, e um dos que não morreu, e escreveu também o Apocalipse. E eu acredito que essa carta de Hebreus tenha sido escrita por João. Também a segunda possibilidade, Lucas. E a terceira possibilidade, Paulo. Mas eu acredito que o jeito da carta ser escrito, a forma dela ser apresentada, não é de Paulo. Porque Paulo tem um jeito de falar, Mateus tem um jeito de falar, Mateus também poderia ser o escritor do livro de Hebreus, mas eu acredito, devido à grande potência, um dos três que viram Jesus transfigurar foi João, né? Pedro tem também Tiago, que Tiago era irmão carnal de Jesus também. Então, entre os discípulos de Jesus existiam dois irmãos carnal de Jesus. Maria, ela foi virgem, e o nascimento de Cristo foi autogênese, provocado pelo Espírito Santo. Essa autogênese acontece até em animal. Dá uma olhadinha, autogênese, Joilson de Assis, né? E aí, depois que Jesus nasceu, Maria teve uma vida normal, até porque sexo e casamento nunca foi pecado em canto nenhum. Então, Maria era de José, José era de Maria. José não tem nenhuma parte na Bíblia que fala que ele era castro e nem que ela era castra. O que nós encontramos é falando sobre os irmãos e irmãs de Jesus. A igreja mãe, para manter a virgindade de Maria até o fim, ele diz que esses irmãos e essas irmãs são primos. Bem, mas aí é uma interpretação que merece o nosso respeito. Mas quando o evangelho aponta, está aí sua mãe e seus irmãos. Então, mãe e irmãos. Não é mãe e primos. Então, e por que José não aparece? Porque José era um homem velho. Se casava menina de 12 anos com homem de 60. Então, quando a menina de 12 chegava aos 30, o cara de 60 já estava em 90, né? Então, assim, geralmente as mulheres ficavam viúvas. E a outra característica é que a viúva seguia o primeiro filho. A mulher nunca poderia seguir o filho se o pai tivesse vivo. Era indecente na época. Então, Maria seguiu Jesus, era uma discípula de Jesus junto com várias mulheres. Maria Madalena, né, que tinha muita intimidade com Maria. Maria Madalena agia quase como nora, né, de Maria, mãe de Jesus. Então, existia Susana, love you. Então, tinha Susana, que era mulher de um grande procurador romano. Então tinha mulheres que serviam a Jesus comida, dinheiro, e além disso Jesus tinha uma bolsinha. Os homens e as mulheres não se misturavam. Os homens ficavam num canto, as mulheres distante, elas viviam em tropa, né? Naquela tropa tinha Susana, tinha Maria, mãe de Jesus, e tinha Maria Madalena, né? Sempre juntas, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, né?
contradizendo a fé tradicional, é possível sim que Maria Madalena fosse casada com Jesus. E isso não desmerece em nada o nosso Senhor Jesus. Se Jesus fosse casado, ele não deixaria de ser Deus, porque ele era Adão, e Adão tinha Eva. Mas a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado foi Maria Madalena. E além disso, ela fez uma atitude que nenhuma mulher fazia naquela época. Ela foi para cima de Jesus, agarrar Jesus, quando ela viu que era Jesus. Isso só um tipo de uma esposa faria isso. Naquele tempo era diferente. Hoje os irmãos agarram as irmãs. Ah, irmã, me dê um abraço em Cristo, tome! Outro abraço, tome! Mas naquela época não era assim não. Até a igreja, a mulher não entrava, né? Então essa atitude de Maria Madalena, quando vê Rabone, mestre, ela correr para cima de Jesus, ela dá a entender que havia uma intimidade grande, e Jesus fez: não me toque, porque eu não subi para o Pai. A primeira pessoa a ver Jesus Cristo nesse mundo ressuscitado foi Maria Madalena. Então eu sou admirador de Maria Madalena, sou admirador de São José, né? De Maria, mãe de Jesus. O meu chaveiro é de São José. E aí, esses santos maravilhosos, Maria é santa, São José é santo, esse clima que acompanhava Cristo era maravilhoso. Aí tinha dois irmãos que acompanhavam Cristo. A igreja tradicional admitia isso, ela só foi deixar de admitir isso no segundo concílio, que a igreja tradicional aceitava casamento de padre, casamento de bispo, né? Mas depois houve um domínio e não aceitaram mais o casamento de bispo, de padre. Muitos padres eram senhores feudais, e aí cortaram essa parte, porque Cristo tinha dois irmãos que seguiam ele ferreamente. Um era João e o outro era Tiago. A história dos dois: Tiago acaba assassinado por uma raposa velha chamado Herodes. Herodes era um homem da lei a serviço do demônio. Herodes matou Tiago, e Tiago estava junto com Pedro. Tiago e Pedro se davam muito bem. Já Pedro e João, eles eram mais separados uns dos outros. Interessante isso, né? Tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. O rei mandou matar Tiago e matou. E quando a igreja percebeu, fez orações, o anjo foi lá, soltou Pedro voltou para casa, tal. Já João, discípulo amado, que deitava a cabeça no peito de Cristo, essa característica dele deitar a cabeça no peito de Cristo mostrava que ele era íntimo de Jesus. Você sai deitando a cabeça no peito de alguma pessoa, mas um irmão que você tem, você deita, né? Um irmão chegado, né? Você pode deitar-se ao lado dele. Então, João era o irmão carnal de Cristo Jesus. João, ele foi pego pelos romanos, né? E aí, os romanos condenaram ele. Os romanos eram legais, eles queriam assar a João. Então ele foi condenado a ser afogado em um tacho de óleo quente, fervente. Então fizeram um tacho bem grande, ferveram o óleo, e aí amarraram João pelos braços e foram afogando João, né, dentro do óleo. Isso era uma festa danada, porque a turma do mundo gosta de ver miséria, né? A coisa mais engraçada para o mundo é a miséria, a desgraça, a separação. Na verdade, tem gente que acha bom, gosta, né? Então pegaram João, que era irmão de Jesus, filho de Maria com José, porque às vezes é um choque a gente pensar que Maria fazia sexo com José, porque nós temos uma ideia de que sexo é pecado, né? E então nós não podemos admitir isto, mas Deus fez o casamento sagrado. Adão e Eva faziam sexo e não era pecado. A nossa ideia de sexo pecado veio muito dos romanos, dos europeus. Já os judeus era outra coisa. Então o nosso casamento é romano.
existem muitas qualidades boas em Roma. Eu falo muito bem de Roma. Constantino, Santa Helena, maravilhosos, né? Mas aí aquela ideia, porque os romanos teve que fazer isso, porque os cultos romanos eram surubas, eram sexo ao ar livre, então eles se fecharam de vez e consideraram o sexo como pecado. Já os judeus não. Os judeus, eles tinham sexo pecado, mas o sexo em si era como mijar e cagar. Eles tinham 10, 12, 20 mulheres, até o casamento, né? O casamento das virgens, eram 5 virgens tolas, 5 virgens, não era uma, era 5. A pessoa nunca para pensar nisso, né? O judeuzão lá ia casar com 5, só que tinha 5 burras e 5 sabidas. Então, se isso fosse hoje, seria um escândalo, né? Então João era o irmão carnal de Jesus. Ele nasceu da barriga de Maria e supostamente, segundo a teoria de Joilson de Assis, ele é o escritor do livro de Hebreus. Porque o livro de Hebreus é um livro transcendental, é um livro que viaja na maionese e é um livro essênio. Dá para notar que quem escreveu o livro de Hebreus tem uma simpatia muito grande com os essênios. Quem são os essênios? Os essênios é a parte mística dos jujus. Os judeus têm uma parte lógica, 1 mais 1, 2 mais 2, 4. E tem a parte mística dos judeus, que são os essênios. Eles não se dão bem com essênio. Quem era essênio? João Batista era essênio. Quem era essênio? Oséias era essênio. Quem era essênio? Isaías era essênio, e eles mataram cerrado, costuraram, jogaram no fogo. Eles odiavam os essênios, porque os essênios não seguiam a linha tradicional judia. Os essênios é o dono da cabala, assim, Elias, né? O cabalismo que os judeus falam tanto, vem dos essênios, né? Então, existe essa divisão como 2 tipos de hebraico, né? O aramaico, que é hebraico, e o hebraico. Aí teve época que Israel falava hebraico, teve época que Israel falava aramaico. Aramaico vem de Arão, e o hebraico era a linguagem dos pobres. Aí hoje, a teologia diz, não, o hebraico era a linguagem dos ricos, e o aramaico? Não, o aramaico era a linguagem dos ricos e sacerdotes, e o hebraico a linguagem dos pobres. Mas com os cativeiros, o aramaico passou a ser hebraico e o hebraico passou a ser aramaico. Muitas letras se confundiram. O hebraico antigo, o aramaico antigo, ele está quase morto. Agora o aramaico antigo está quase morto. O hebraico, né? Ele é um milagre. Uma nação tão destruída, tão atacada, manter sua língua foi um milagre. Então temos aí. Então quando você vê o livro de Hebreus, você nota as manobras de quem escreve, o jeito de quem escreve, que não tem nada a ver com Paulo. Você vai ver as cartas de 1 Coríntios, 2 Coríntios, cartas de Romanos, né? E você vai notar que Paulo ele fala como se conversasse. Já o livro de Hebreus é um livro meio metafísico. E você vai ver aqui em Hebreus 7 que esse livro é um livro metafísico. Hebreus 7 é uma das partes mais metafísicas da briba do Novo Testamento. Então ficou aí o esclarecimento sobre a família de Jesus. Se um dia alguém disser, Jesus foi casado com Maria Madalena, vai mudar alguma coisa na sua vida? Eu acredito que era, mas há quem não acredite. Eu acredito que Jesus tinha família, e a família seguia Jesus, e possivelmente até filhos, por que não? Né? Para mim o pessoal faz um bicho tão grande em cima disso, mas eu não vejo bicho nenhum, tá? Nada que venha desmerecer Jesus Deus. Mas Deus não sei o que lá, Deus não possuiu Maria? Então não há de se assustar com Maria. Agora Maria Madalena é fantástica. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, até parece as duas. O comportamento das duas é aquele negócio, né, de comportamento de nora e sogra. O comportamento de Maria Madalena
É muito parecido com o comportamento de Maria, mãe de Jesus. Ela é dedicada, ela é dada, ela ama, ela vai para cima, ela quer abraçar Jesus. Então, é fantástico, essa história é fantástica. Então aí nasce o livro de Hebreus. Hebreus dos Hébrios. O livro dos Hebreus, a palavra hebreu vem de Heber. Não é com H, é Heber com E. Heber era o avô de Terá. Terá, pai de Abraão. Então Heber era um patriarca, sim. E a curiosidade sobre Heber, eu sempre falo curiosidade antes de pregar, né? As pessoas, mas pastor, eu gosto demais. A curiosidade de Heber, fale comigo. Heber, levanta o dedinho. Heber é o pai de Terá, que é o pai de Abraão. Pronto, pai da fé. Aí vem o nome Hebreus, mas não, a gente coloca H, mas não é com H, era só com E, de Hebreus. Heber é possivelmente caldeu, né? Heber, Terá e Abraão são caldeus. Inclusive Abraão, ele saiu de uma cidade chamada como é o nome da cidade? Dos caldeus. Quem gostou, escreva aí para não esquecer, tá? Por favor. Heber é o pai de Terá, que é o pai de Abraão, pai da fé, que gerou o pacto da nova aliança, da aliança antiga, né? Então, a curiosidade sobre Heber é que Heber, ele é pai sem ser pai. Eita! Oxi! Como é que ele é pai sem ser pai? Ele teve filhos, mas não foi pai. Oxi! A Bíblia é maravilhosa, né? A Bíblia é maravilhosa, velho. Maravilhosa! A Bíblia é maravilhosa. Como é que Heber, que é pai de Terá, que é pai de Abraão, foi pai sem ser pai? Oxi! Quem é que vai me responder aqui? Alguém sabe? Em casa alguém sabe? Há um mistério muito grande com Heber, mas a Bíblia é bem clara, que todos, que é isso? Autoridade, rapaz. Todos os seus filhos, os filhos de Heber, são filhos de Sem. Vem Maria, crê em Deus Pai, de Todo-Poderoso? Então assim, Heber, ou ele era estéril, tinha alguma coisa nele, que ele não reproduziu. Quem reproduziu no lugar de Heber foi Sem. Então, Terá é filho direto de Sem. Olha. Sem com Jafé. Então, é uma ligação. Então, isso torna Terá mais antigo do que os outros. Porque ele é ligado direto a Sem. Então, a Bíblia é bem clara. Se você olhar, se eu não me engano é Gênesis 7, 8, que todos os filhos de Heber são filhos de Sem. Aí é onde entra a reprodução assistida. Inseminação, menino. Como é que o religioso é contra a inseminação? Heber, todos os filhos dele foram inseminados por Sem. Olha, Heber foi pai da terra. Heber foi o quê? Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhadinha aqui. Heber foi pai de Terá. Não é terra não, é Terá, que é pai de Abraão. Exato. Por isso chama-se semita, né? Porque vem de Sem, mas Sem também teve outros filhos. O moído aí, que eu tenho um mistério para dizer para vocês, mas eu vou dizer amanhã ao vivo às 3 horas da tarde, é que Heber, ele não teve filhos. Por que ele não teve filhos? Duas opções: ou ele era estéril, né? Ou Heber, assim, deixa para amanhã de tarde que eu vou dizer. Mas todos os filhos de Heber foi feito Sem fez. Ou seja, a mulher de Heber foi inseminada por Sem. E teve vários filhos, entre eles Terá, ou Tera. T-E-R-A, Terá. Isso é mistério, né? Mistério. Mas eu já falo aí, se você olhar Gênesis capítulo
o capítulo, aí você coloca Gênesis, capítulo tal, Joilson de Assis. Aí eu falo o capítulo todo, aí eu mostro na Bíblia, mostro na história. Você vai ver o grande mistério de Éber. Então, aqui está um pré-requisito, uma introdução sobre o livro de Hebreus. Hebreu é uma raça sacerdotal, desde Abraão. Abraão fez um pacto com Deus, mas também fez um pacto com o anjo. Oxi! Abraão fez pacto com Deus e pacto com o anjo. E é esse mistério que você vai ver agora. Eu quero que você dê opinião, tá? E você que está em casa também, eu estou te vendo aqui no telão da coisa aqui, tá? Da igreja. Ó. Então, sensivelmente, o livro de Hebreus tinha sido escrito por João, aquele que escreveu o Apocalipse. Sim, aí João foi assado no óleo, né? Os romanos, sim, esse cara, ele é contra nosso sistema. E ele está julgado a 19 anos de prisão e mais depois que se ele sobreviver, um tacho de óleo. Aí amarraram os braços de João. Levanta o cara! Levantaram João, irmão de Jesus, João, que deitava no peito de Jesus. E aí, desce! Esquenta o tacho, Senhor, já esquentou, já botou 2 caminhões de lenha. Olha o óleo, ó. Aí por isso que eu acredito, isso é uma crença pessoal, tá? João não morreu. João está vivo. João deve estar aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele está vivo. Você pensa que é só Michael Jackson que está vivo? Elvis Presley? João também está, velho. Mas está na Bíblia. Elvis Presley não está na Bíblia não, tá? Então, seu João, somos tão bons, somos a favor da demomó. Esse João fica pregando o evangelho, espalhando fake news. Matem João. E aí levantaram João. Levante, os caras fortão dos peitão. Agora desçam ele delicadamente para não machucar ele dentro do óleo fervente. Eminência, o senhor quer ver? Sim, claro, eu vou perder um espetáculo desse. Desçam João em cima do óleo fervente. Desçam! Os caras com um chicote. Desçam o indivíduo antidemocrático. O imperador está mandando. Aí desceram João. Aí foi entrando o pé de João no óleo fervente, ó. É bom, né? A miséria dos outros. Tem gente que gosta da miséria dos outros, né? Mas quem gosta da miséria dos outros nunca se levanta da sua. Olha. Desçam. Aí lá vai as pernas de João. Lá vai as coxas de João. Isso é legal demais. Esses cabas são uns, como é o nome? Os cabas teterrorô. Matem. Desçam João. Aí chegou no bucho de João lá. Já um velho, né? Um coroa assim, bonitão assim como eu, de barbinha. Vamos lá, bora. Desçam. É legal demais ver os outros morrer, né? Desçam. Aí João foi descendo a barriga, velho. Olha. Aí foi entrando os peitos de João dentro do óleo. Aí o romano Remeno pegou aquela capa vermelha. Tá chique, velho. Capa vermelha, Cala a boca, eu sou Remeno. E tem que falar com a boca murcha, Então, desçam. Aí o óleo chegou nos peitos de João. Eita pílula, já era para os olhos de João ter pulado fora, né? Aí o romano levantou com sua capa vermelha. Porque ele era romano, mas era do Nordeste. Oxi, já era para ter estourado, né?
porque romano tem que falar com a boca murcha, assim, eu sou romano, tá? Mais um pouquinho para lá, não, para cá, não, porque eles eram perfeccionistas. Mais para lá um pouquinho, não, agora para trás, não, para frente, não, agora pode botar. Vai, desce, desce, galera! Aí chegou no pescoço de João, já era para ter estourado os olhos de João, né? E o óleo, mas rapaz do céu, o povo sempre foi cruel, não foi? Olha, meu Deus. Desçam! Desçam logo! Aí descendo na boca de João. Se lascou! Se lascou! Se lascou! Se lasque, se lasque! Fica pregando fake news, fica pregando um tal de Jesus Cristo, esse bando de mentiroso, filho da Lutes! Aí os babão, né? Que todo romano tem que ter babão, né, rapaz? A vida sem babão não presta, né? Senhor, Diego, podemos tirar, João? A corda não largou, não? Não, ele está lá dentro do óleo, ó. Oxe, Virgem Maria, tira esse cara. Puxa, hein? Puxa ele para fora. Quando puxou, velho, João estava vivo, meu irmão. João estava balançando os olhos, abrindo os olhos não tinham estourado, as ventas não tinham estourado. Meu Deus do céu, será que ele usou um protetor solar, fator 10 milhões? E aí, o romano, Renano, pelos deuses do Olimpo, o que está havendo? Eu não sei não, viu, vossa romanice, eu não sei não. Eita Jesus, que milagre maravilhoso. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? E aí, tirem esse cara lá, tirem! Aí tiraram ele para fora, deitaram ele. Milagre! Aí o romano velho disse, eu vou cagar, tchau. Aí saiu, não disse nada, e os caras ficaram lá, João Batista lá, vivo. Você tá bem, João? Quer um copinho d'água? Eu quero um copinho d'água, tá muito calor, né? Tá mais quente do que lá no Rio de Janeiro. Tá, beba um pouquinho. Tem nenhum buraco não na sua barriga, um buraco, não. Milagre de Deus. Quem é que pode dar glória a Deus, gente? O cara ser assado no óleo. Ó, o cara encosta o dedo na frigideira, na panela, faz uma bolinha de água no dedo, ó. Imagina o cara ser assado vivo, velho. Tem muita gente querendo assar você no óleo, querendo fuxicar, lascar você, te caluniar. Mas Deus se protege. Deus ainda faz milagre, tá? Pastor, estão querendo me assar no óleo, esses filhos da Lutes, mas Deus se protege. Deus protegeu João. Mas por que Deus protegeu João e não protegeu o outro irmão que era Tiago? O propósito de Deus, né? Por isso que eu digo, João não morreu. Todos os discípulos morreram. Filipe, todos eles. Pedro morreu de cabeça para baixo, apregado na cruz de cabeça para baixo. Filipe, arrastaram Filipe de uma cidade para outra, chegou lá só as ossadas. Ou seja, eles quartejaram mesmo, todos os discípulos. Mas João escapou. Eles puniram João. O óleo quente foi a punição, mas João escapou. Então chegaram, o cara ficou tremendo, né? O romanão lá ficou tremendo, né? Deu logo caganeira nele. E aí ele ficou sem saber o que fazer. Aí chegou o babão perto do romanão lá. Senhor, eminência. É porque eles falam assim, que eles são chiques, né? O que é que nós vai fazer com o profeta? Ele foi assado, mas está vivo. Joga ele dentro do tacho. Aí o cara já estava cagado e disse, não, esse homem é santo. Como é que o cara aguenta um tacho de óleo quente e não vive? Não, a gente não vai jogar ele dentro de novo, não. E agora, o que a gente faz? Tem uma ilha chamada Patmos, que é uma ilha meio isolada. Eu acho que ele vai morrer. Ele está ferido? Não. Ele está queimado? Não. Ele tem algum buraco? Não. O olho estourou? Não. A orelha assou? Não. A bunda dele assou? Não. As pernas? Não. A pele dele saiu? Não. Ele está vivinho da Silva. Ele está ali conversando, bebendo água mineral. Rapaz, esse cara é santo. Aí começou o convertimento do Império Romano. O grandão lá com o negócio vermelho nas costas, a capa vermelha, disse, leve ele para a ilha de Patmos e dê assistência a ele lá. Deixa ele lá.
O babão, sim, bora soldados, peguem João, levem lá para a ilha de Patmos, calado, ninguém deve saber quem é ele, bota uma roupa nele, bora, vamos tirar ele daqui, ó, para qualquer pessoa ele morreu, tá? Bora, levaram João para a ilha de Patmos, aí foi aonde João, escreveu o livro de Apocalipse, inteiro, e eu acredito, como teólogozão em raiva, que eu sou de raiva, então, que foi João que escreveu o livro de Hebreus. Essa teoria é inédita, você não encontra na internet não, tá? Mas tem lógica. E João escreveu mesmo com força. Não foi um dia, não foi 2, não foi 3, não foi 4. Isso foi anos. Então a galera romana começou a levar pão, água, comida, papiro, caneta Bic, azul caneta tava lá, azul caneta, levar caneta para João, e João começou a escrever o livro mais conhecido da Bíblia, que é o Apocalipse. E, na minha opinião, teve também o Evangelho de João, que pode ter escrito antes dele ser assado no fogo, e o Evangelho de Hebreus, o carta aos Hebreus, que pode ser chamado Evangelho de Hebreus, depois de ser assado no fogo. Cristo falou que se João vivesse até ele voltar, o que seria? O que você teria a ver com isso? Então Cristo falou e não explicou. Aí o Evangelho é que explicou, Paulo explicou, fulano explicou, mas essa explicação é do homem. Cristo falou, se eu quero que ele viva até eu voltar, o que é que tem a ver com isso? Deus deu a dica, João está vivo. E aí, na minha opinião, João escreveu o livro de Hebreus, que é fantástico. Eu não sei se eu já li capítulo a capítulo de Hebreus, mas se eu não li, podemos ler, explicando passo a passo. Mas o capítulo mais é o 7, porque o 7 fala de algo, de informações que na época só os essênios sabiam, e João era essênio. Então, tanto João Batista era essênio, quanto João, irmão de Cristo, e o próprio Cristo era essênio, pelo jeito dele, pela forma dele falar. E tinha 3 discípulos de João Batista que acompanharam Cristo, que eram essênios. Agora, que esses discípulos são, nós não sabemos. Quem seria? Qual seria dos 12? Então, no capítulo 7 de Hebreus, nós encontramos mistério. Então vamos ler o capítulo todo e explicar, tá? Abra a sua mente, que Deus abra o nosso coração. Fala, Jesus querido, aumente o volume aí do seu receptor, do seu rádio, no toca-fita do seu carro. Aumenta aí. E aí, vamos ler Hebreus 7. Você vai ver como é fanfã. É o que, rapaz? Fanfã. Fantástico. O livro de Hebreus é fantástico, de começo ao final. E é muito metafísico. Como o livro de Eclesiastes é muito seco. O livro de Hebreus é muito, assim, meio transcendental. Então, no capítulo 7, encontramos o seguinte. Abra sua Bíblia, a Bíblia. Vamos lá. Porque este Melquisedeque, inclusive a nossa igreja é dedicada a Melquisedeque, tá? Apesar de ter a placa dela, esse templo aqui é dedicado a Melquisedeque, tá? Ele sabe por quê. Eu dedico toda a ação feita neste local ao Melquisedeque, e ele deve saber por quê. Então, Mateus 7. Porque este Melquisedeque, Melquisedeque, pela história, é o mesmo de Tote. E é mesmo. Oxi, Melquisedeque é Tote, é Hermes e é o homem-pássaro. Veja aí no nosso canal. Tote, Hermes e homem-pássaro, Melquisedeque são a mesma pessoa. A lei, a religião, Antigo Egito, porque o Egito teve muitas dominações, inclusive grega. Antiga é a religião do hermenismo. A religião do hermenismo é ótima.
É uma religião meia metafísica. Mas vamos lá. Melquisedeque, quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um anjo. Melquisedeque não é um homem. Parte da teologia, 70% dos teólogos dizem que Melquisedeque é um rei de um lugar chamado Salém. Ele não é rei. Ele é rei, mas não é deste mundo. Ele é um sacerdote. Ele é um anjo sacerdotal. Como tem anjo de guerra, Miguelzão, arcanjo Miguel, tem anjos sacerdotes. E Melquisedeque é um anjo sacerdote. Então, Melquisedeque não é homem. Existe um lugar chamado Salém, Sião, mas são tudo nome de lugares. Mas esse Sião aqui, esse Salém aqui, é o céu. Então ele é um sacerdote e eu vou provar para você aqui que Melquisedeque, ele é um anjo fortíssimo, que deu origem à religião egípcia, a judaica, a antiga religião mesopotâmia, a antiga religião chinesa, que era muito forte, que ela foi abafada e esmagada. A antiga religião chinesa, os reis chineses proibiam, porque ela curavam pessoas, eles expulsavam demônios, então eles curavam doença. Era fortíssima a antiga religião, que foi criada por um homem chamado Homem-Pássaro, há 6.000 anos atrás. A religião egípcia, há 5.000 anos atrás. A religião judaica, 5.000 anos atrás. Ou seja, é uma religião muito forte. Tem indício também de Tote ou Melquisedeque na antiga Índia, tá? É porque a antiga Índia foi dominada por uma religião, e essa religião ela acredita na predestinação. Essa religião cresceu muito e abafou a antiga religião da Índia. Então vamos lá. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, Salém é o céu, sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo. Será que os teólogos não veem isso, velho? Que saiu ao encontro de Abraão. Então Melquisedeque foi ao encontro de Abraão, porque Abraão já tinha pacto com Deus. Quando voltava da matança dos reis, esses reis aí eram de Sodomia. Abraão lutou contra 5 reis e matou os 5, e o abençoou. Ou Abraão destruía os reis de Sodoma, ou Sodoma comia Abraão. Nham, 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 nham. Por isso que às vezes as guerras existem, porque a turma quer que você deixe de existir do mundo. O que é que você quer? Que deixe de existir do mundo. Nós vai junto. Então, tem umas turmas que crescem tanto, que elas querem comer os outros. Quer acabar com os outros, quer fazer o país desaparecer. Aí o cara tá lá e diz, não, você quer que eu desapareça, então vamos desaparecer junto. Então, Sodoma e Gomorra era um lugar péssimo, violento, cheio de leis. Não era só questão sexual não, porque o que acontecia em Sodoma e Gomorra acontecia na Grécia. As surubas de Sodoma e Gomorra aconteciam na Grécia, na antiga Roma, e ninguém destruía. Tudo bem. O problema de Sodoma e Gomorra é que eles eram maus, eram ruins mesmo, cheio de leis. Tinha lei para cagar, tinha lei para mijar, tinha lei, você passava lá no meio, tinha que pagar o imposto era sexo. Então você ia passando lá, o velho ia com 10 jumentos, aí tinha uma blitz, com o nome assim, blitz, Sodoma e Gomorra. Brit. Que é Brit? Brit é em alemão. Você não sabe falar alemão? Britz é relâmpago em alemão. Você sabia? Não sabia, porque você não sabe falar alemão. Então, Brita, aqui é uma Brita. O cara, oxi, é uma Brita, é? É uma Brita. Cadê o documento do jumento? O cara, tá aqui o documento do jumento. Pronto, cadê o documento da carga? Tá aqui o documento da carga, tá tudo certinho, viu? Tá tudo certinho. Cadê o imposto? O imposto da carga? Eu paguei lá, eu saí lá da Grécia, né? Da Grécia,
Aí, no meio do caminho eu já paguei. Não, mas tem que pagar aqui de novo. O IPVA tá atrasado, velho. Aí eu pago agora. Quanto é a brita? O imposto da brita? O imposto da brita. Eu tô um bocado de dinheiro aqui. Eu tenho esse relógio aqui de ouro, ó. Toma esse relógio, ó. É de ouro, tá? Tem esse relógio de ouro. Tem umas pratinhas que eu tenho aqui. Aí o cara disse: não, o imposto é você descer as calças. Que? Tá pensando o quê, meu irmão? Oxi! Aí nesse meio tempo o jumento já ia correndo com medo, né? Ei, lá vai meu jumento, que o jumento não é burro não. E lá vai o gatinho senhor não, que é o gatinho que o pastor Joilson tem, um gatinho chamado senhor não. Senhor não! Ei, senhor não, vem cá, rapaz, eu vou pagar um imposto. Sim, como é o imposto aqui de Sodoma e Gomorra? Dessas calças. Tulhão, Betão, Monazão, 3. Você não quer meu redondozinho não? Que é bem redondinho o relógio, ó. Gatinho, senhor não! Vem cá, rapaz, senhor não. Miau, miau. Eita, pílula, esse gato tá com tanto medo, velho. Eita, o gatinho, senhor não. Miau, socorro! O jumento. Eita. E agora? Não, agora o cara fica olhando o documento e fica fazendo assim, ó. O guarda quando olha o documento da gente, ele não olha o documento e fica quieto, não. Ele olha assim e fica. Será que isso é alguma informação genética? Eu não sei, eu sei que os caras ficam assim. Eles pegam o documento da gente. Cadê o documento do carro? O cara tá aqui, meu amigo. Aí ele pega o documento do carro e fica. Tá atrasado, né? Tá não. Olha mais embaixo. Eu acho que é alguma coisa mental da cabeça, né? Geneca. Aí, olha, meu amigo. Agora você vai ter que pagar um imposto. Tonhão, Manezão e Zezão. Eita, pílula. Aí da segunda vez, pagar imposto de novo. Eita, de novo, o gato não. O jumento. Depois da terceira vez é que é o perigo, né? Na terceira vez o velhinho já chega. Ei, tô passando por aqui, quem é que vai cobrar imposto de mim? Aí os guardas dizem: ei, aquele velho. Não manda ele passar, não precisa pagar imposto não. Tem que pagar imposto. O velho se acostumou, velho. O velho gosta de pagar imposto. Aqui no Brasil tem muita gente que gosta de pagar imposto. Ai, graças a Deus que os impostos estão aumentando, graças a Deus. Pois tome! Tem gente que gosta de pagar imposto demais, né? Pelo menos no Brasil cresce, né? Eita! Aí na quarta vez o velho chega e diz: ei, tô passando por aqui. Quem é que vai cobrar imposto de mim? Que eu tô doido para pagar imposto. Se acostumou, foi? Educou, olha, educação. Então preste atenção. Abraão teve que matar os 5 reis de Sodoma, porque os caras eram um chute no saco, velho. Os caras viviam atacando Abraão direto, pegando os vaqueiros de Abraão e Creu. Meu amigo, assim não dá, velho. E aí Abraão venceu os 5 reis. Então Abraão não era pequeno, Abraão era grande. Olha, aí então, quando Melquisedeque viu que Abraão venceu os reis de Sodoma e Gomorra, veio até ele e o abençoou. Então Melquisedeque abençoou Abraão, pelo qual também Abraão se separou o dízimo de tudo quanto tinha. Primeiramente se interpreta o rei de justiça. Olha, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Quem é rei da paz? Jesus. Jesus, ele é sacerdote, mas ele não é sacerdote levita. Jesus nunca foi levita. Não, Jesus é da tribo de Judá. Da tribo de Judá não pode ser levita. Jesus, ele é sacerdote segundo o Mel. Por causa dessa atitude aqui, Abraão deu o dízimo e fez um pacto com Melquisedeque, que é um anjo poderoso, um anjo sacerdote. Olha, o nome de Mel
de Melquisedeque primeiramente, interpreta rei de justiça. Então, quem é Cristo? Cristo na justiça. Jeová Tesidiqueno. Depois, rei de Salém, rei do céu. Ou seja, rei da paz. Isso não é homem, gente. Isso é um anjo. Sem pai, ou seja, ele não tem pai. Cadê os teólogos? Teólogo! Cadê os teólogos? Teólogo! Ô, teólogozão da Baixa da Égua! Cadê vocês, velho? Como é que o cara não vai ter pai? Como é que esse rei de Salém, que é um homem muito justo e legal e certinho, ele não tem pai? Ei, teu nome é Ei? Então, será que eu preciso, depois de passar 8 anos em raiva, entender que um cara que não tem pai, nem mãe, nem genealogia, que esse homem não é humano? Entendeu, menino? Ó, sem pai, sem mamãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém, amém e amém. Possivelmente Melquisedeque seja um anjo sacerdote, sem princípio, sem fim, sem genealogia, e que permanece para sempre o seu sacerdote. E pode ser que o próprio Melquisedeque, seja Jesus, ou o anjo de Cristo. Isso é muito profundo, gente. Está escrito aqui na Bíblia. Aí o cara vem dizer, não, ele é um príncipe da Baixa da Égua, uma cidadezinha que havia. Você acha que o cara que era príncipe de uma cidadezinha não tinha mãe, não tinha pai, não tinha genealogia? Ele não tem princípio e nem fim. Gente, você precisa ser formado em raiva para saber que Melquisedeque não é deste mundo? Que Abraão teve um encontro metafísico com um anjo sacerdotal, ou o próprio Cristo já existente. Olha, um mistério grande que não é revelado nos evangelhos. Por isso que o livro de Hebreus é tão... Paulo não era tão assim, metafísico. Paulo só virou metafísico depois que ele foi ao céu e visitou o 5º céu. Aí ele ficou meio metafísico. Mas a linguagem não é de Paulo. Jesus é segunda ordem de Melquisedeque. Porque os levitas morrem. Os levitas são humanos. Humanos. Melquisedeque não é humano. Melquisedeque é um anjo. Um rei, um dos reis do céu, o responsável por toda a religião e religioso, no qual eu não adoro, mas tenho que me prestar reverência. Todo sacerdote é segundo Melquisedeque. Ele está por aqui me escutando. E Melquisedeque não é um homem, porque ele não tem mãe, ele não tem papai, ele não tem princípio, ele não tem umbigo. Ele é sacerdote para sempre. Ele é um sacerdote maravilhoso. Ele gosta de se apresentar como coroa. O sacerdote de Cristo é superior ao levítico. Considerai, pois, estamos vendo no texto, estou dizendo para você que é um dos textos mais misterioso da Bíblia. Considerai como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirando dos melhores despojos. Então Abraão deu o dízimo. Se você não quer dar o dízimo, você não é obrigado. Deus não vai fazer mal. O dízimo é um pacto. Um dízimo é um pacto. É algo a ser devolvido, uma oferta. É algo que é dado de coração. Ora, não existia lei aqui, não existia Moisés, não existia, se você não der o dízimo, você se lasca. Não tinha. O dízimo foi dado antes da lei. Você tem que usar o dízimo
para abençoar a sua vida. Você tem que saber dar o dízimo e fazer prova de mim. O dízimo de Malaquias 3,10 é o dízimo imposto. Era o imposto de Israel na época. No Brasil a gente não paga dízimo. No Brasil a gente paga 35% de tudo que possui. Você vai abastecer o carro, 14% é do Estado e 17% é da União. Unidos em amor, uma família. Então, quando você abastece seu carrinho, dá aquela pingadazinha dentro do tanque, aí a pingada faz... Você está pagando 14% ao Estado, seja qual for o Estado que você está, mais ou menos 14, entre 12 e 14, depende do Estado, e você vai pagar 17% para o rei da terra, e para ele gastar com os pobres. Eita, que coisa boa. Então, somando 13 mais 17 dá 20, 30. Então nós pagamos exatamente os 30% de dízimo para o Brasil. Israel, Malaquias 3,10, se pagava 10%. A turma era mais maleável, né? Era mais maleável. Mas isso aqui não é paga de tributo. Aqui é o dízimo puro, dado a Deus. Mas Melquisedeque não é tão rico. Para que Melquisedeque querer dízimo? Era um pacto. Abraão fez um pacto para que o filho dele, Jesus Cristo, fosse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A quem Abraão pagou o dízimo? Que informações são essas? Onde é que Paulo pegou essas informações? Tinha que ser alguém de dentro, tem que ser algum essênio. Os essênios é que tem essas informações. Considerai, pois, como era grande, esse a quem, grande, esse a quem, grande, esse a quem, grande. Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdote, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha estes descendido de Abraão. No entretanto, aquele cuja a genealogia não se inclui ou seja, ele não tem genealogia. Melquisedeque não tem genealogia. Eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou a Abraão com as promessas. Foi aqui onde nasceu Jesus Cristo, filho de Abraão, e segundo a ordem de Melquisedeque. Evidentemente, fora qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Então, o livro diz que Melquisedeque era maior do que Abraão. Olha, que mistério revelado. Entretanto, aquele cuja genealogia não inclui, ele recebeu o dízimo de Abraão e abençoou e tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O pai não abençoa o filho, porque o pai é superior ao filho. Aliás, aqui são homens mortais os que receberam dízimo, que são os levitas. Porém, ali, aquele que testifica e que vive. Então, Melquisedeque não é mortal. Melquisedeque não é mortal. E por assim dizer, também Levi, que recebeu o dízimo, pagou a pessoa de Abraão. Então Levi dava dízimo a Abraão. Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque, um anjo maior do que Abraão. Olha! Porque aquele que ainda não tinha sido gerado do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, Melquisedeque se encontrou com Abraão antes de Isaac. Fez um pacto. Abraão fez um pacto com anjos.
Primeiro ele fez com Deus, depois ele fez com Melquisedeque, que é um tipo de territorial do mundo. Se, portanto, a aperfeiçoação houvera sido mediante o sacerdócio de Levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessita haverá ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse contado segundo a ordem de Arão. Então Cristo não era da ordem de Arão, Cristo não era da ordem de Levi, Cristo é da ordem de Melquisedeque. Portanto, quem são ditas essas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. Aí lá vem, Cristo veio de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Então, tribo de Judá nunca foi sacerdote de ninguém. Pedimos a Deus que cure, que nos ajude. Pois tribo de Judá nunca ofereceu nada, porque não é. Ele pagava o dízimo a Levi. Portanto, aqueles que são ditos estas coisas pertencem a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, Cristo veio de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu o sacerdócio. E isto ainda muito mais, evidentemente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Então Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, constituído não conforme a lei, mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, vida eterna. O que Melquisedeque tem é vida eterna. Olha que maravilha! Portanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. Olha, Cristo não é sacerdote temporário, mas é permanente. Portanto, por outro lado, se revogaria a lei das ordenanças, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, cada sacerdote tem uma lei. É como pastor, cada pastor tem uma lei, cada marido tem uma lei, cada mulher tem uma lei. Cada macho alfa tem sua lei. Então, essa lei vai durar enquanto a pessoa viver. Mas Melquisedeque vive para sempre. Então, a lei dele dura para sempre. Portanto, por outro lado, se revoga quando morre. O sacerdote morreu, a lei morreu. Não diz que quando se muda o sacerdote, se muda a lei? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior, para a qual nós chegamos a Deus. Então a lei em si, ela nunca salvou ninguém. Sabe por quê? Porque todos nós somos fora da lei, somos pecadores. A lei não nos redime, a lei é o contrário, ela nos condena. Mas é o sangue de Jesus Cristo, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele que nos transforma. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que disse, olha vem, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Pronto. Por isso mesmo Jesus tem tornado fiador de uma superior aliança. Então Cristo é superior aos levíticos, à lei, o judeu é uma nação sacerdotal, mas Cristo é superior. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte para continuar. Então o cara é sacerdote, mas a morte leva o cara. Este, no entanto, continua para sempre. Tem um sacerdote imutável, Cristo, Melquisedeque, o sacerdócio dele não muda. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegaram a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Cristo vive para sempre.
porque Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Com efeito, nos convinha ao sumo sacerdote, como este santo, inculpável, sem mácula, separados dos pecadores e feito mais alto que os céus. Olha, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias, primeiro o sacrifício para eles, pelos seus próprios pecados, depois pelos outros do povo, porque fez uma vez só, todos, quando se ofereceu. Então, o sacerdote levítico mata os boi, mata as vacas para Deus, mas Cristo não. Cristo morreu. O sacerdócio de Cristo não é através de boi, de vaca, de bezerro. O sacerdócio de Cristo é eterno. Ele mesmo se sacrificou. Quem é que pode dar glória a Deus? Olha, porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito e para sempre. Glória a Deus, que nós temos um sacerdote imutável. Os levitas morrem, os pastores morrem, os padres também morrem, os papas, os reis, mas Cristo nunca morreu, e segundo a ordem de Melquisedeque, e a sua lei e palavra dura para sempre. Palavras do Senhor. Hebreus capítulo 7. Maravilhoso. Isso dá uma viagem astral maravilhosa, onde você viaja num acordo feito com Abraão e Melquisedeque. Depois do acordo que Abraão fez com Melquisedeque, se passaram 4.000 anos. 4.000 anos de Abraão para Moisés, 2.000 anos de Moisés para Jesus, 2.000 anos. 4. Olha, então se cumpriu a palavra. Cristo morreu, ressuscitou. Você tem um Cristo vivo. Cristo é vivo. Não se desespere, não desanimes. Deus proverá, Deus cuidará de ti, sobre suas asas te acolherá, Deus cuidará de ti. Você tem um Deus vivo. Você tem um Deus vivo. Respondendo a pergunta, Melquisedeque, ele é um sacerdote de Salém, é um tipo de rei. Ele poderia ser o próprio Deus ali presente, maior do que Abraão, e poderia ser o próprio Cristo, mas poderia ser um tipo assim de um territorial a nível universal, ou seja, um tipo de um príncipe das estrelas do céu. Olha, Melquisedeque não é humano, ele é de anjo para lá. Que maravilha, né? Talvez o próprio Deus, porque um anjo com tanta autoridade assim, mas poderia ser um príncipe, né? Veja que ele não tem dias nem tempo de nascer, ele não teve mãe, nem teve pai, não tem genealogia. O texto é bem claro. Uma informação dessa é uma informação privilegiada. Só João poderia ter uma informação dessa, e era o próprio irmão de Cristo Jesus. Então, muito obrigado. Tenha uma semana abençoada, tá? Em nome de Jesus. Confia em Deus. Existe um Deus. Deus sabe as nossas fraquezas. Deus cuida de ti. Deus cuida dos teus filhos. Você não está na mão desses filhos da Lutz. Você está na mão de Deus. Existe um Deus vivo. Nós é mortal. A gente aparece por aqui, dá um peido e vai embora. Mas Deus é poderoso. E Ele te ama.
Ele gosta de você. Não que manda em mim é o Puico, não sei o que, é nada. O Puico não manda nem nele, é um boneco. É um boneco do boneco. Mas Deus, Ele é vivo. Quem manda em você é Deus. Não, quem manda não é o Puico, não, o Puico é um boneco, é um marionete. Mas Deus não é marionete de ninguém. E Deus te ama. Passe a semana toda dizendo isso: Deus me ama, Ele é vivo. O meu Jesus é vivo. Aconteceu alguma coisa extraordinária lá com Abraão. Estamos todos nas mãos de Deus. E Melquisedeque está assistindo. Ele está vendo essa manichula que está havendo no mundo, né? Cristo é a tua salvação. Não se assuste nem te espantes. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus cuidará de ti. Deus cuida de ti, tá? Vigia e anda sobre a terra como vencedor. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Se você sentir de Deus ajudar nosso ministério, ajude. Mande seu dízimo, sua oferta. Eu vou colocar aqui o Pix, né? Sou de Portugal, pastor. Quero participar das cartas. Então mande sua cartinha, tá? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo como você deve mandar sua carta. E se você sentir de Deus ajudar nosso ministério, ajude. Mande sua oferta, seu dízimo. Faça como Abraão, dê o seu dízimo. Mas eu não sou Melquisedeque, não. Eu sou um homem mortal, pequeno e pecador. Mas ungido por Deus e pelos homens, eu te abençoo, tá? O Pix é o mesmo do canal. É um e-mail. É joilsondeassis@gmail.com. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A leitura hoje é joilsondeassis@gmail.com. Pode ofertar aqui tem um QR Code ali, ó. Pode passar ali, tá? Você da igreja. O texto que nós lemos foi de Hebreus 11. Volta ao vídeo, assiste de novo para você compreender. Se tiver alguma dúvida, então amanhã eu estarei ao vivo às 3 horas da tarde e você pode tirar sua dúvida, tá? Levante sua mão, fique em pé, levante sua mão e diga assim: eu abençoo esta semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Livra-me do mal, Senhor, guia-me pelo bem, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome. Tu és vivo, tu és soberano. Cristo é vivo. Max morreu, Mao Tse-tung morreu, Joseph Stalin morreu, Che Guevara morreu, mas Cristo está vivo. O reino dele é eterno e ele te ama. Firmados no amor de Deus, caminha sobre a terra com a certeza que esse Deus é vivo e está de olho em você. Você não está abandonado aqui, você não está jogado às traças. O mal faz aquele: nós mandamos em tudo. Tu não manda nada, tu não manda nem nas tuas calças. Porque Cristo é grande. O mal não manda em nada, quem manda é Jesus. O mal ele quer destruir, mas Deus protege a tua vida. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Tchau! Paz e luz! Deus te abençoe, tá?